Olá, vamos mergulhar hoje num assunto fascinante, com base na aula do professor Luiz Fernando Eto sobre a mini placa palatina versátil, a famosa MPV. A gente vai descobrir por que esse pequeno dispositivo é, na verdade, uma peça-chave que está mudando o jeito de pensar a ancoragem e de resolver alguns dos casos mais complicados na ortodontia. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente parte do problema, o grande desafio da classe 2 que aparece todo dia no consultório. Depois, vamos conhecer a solução, a MPV. Daí, a gente entende a ciência por trás dela, vê como funciona na prática e fecha pensando no futuro que ela abre para a ortodontia. Vamos lá? Bom, tudo começa com a grande questão da ortodontia, né? A maloclusão de classe 2. O que todo ortodontista sempre quis foi uma forma de corrigir isso que fosse, ao mesmo tempo, eficiente, bonita, mas acima de tudo que desse para confiar no resultado. Previsibilidade é a palavra-chave. E essa é a pergunta que vale ouro. Como é que se consegue entregar um resultado excelente, rápido, sem que o paciente precise usar nada que comprometa a aparência e, principalmente, sem depender tanto da colaboração dele? É esse o quebra-cabeça que levou a essa inovação toda. Por um bom tempo, a gente teve uma resposta para isso, o mini implante na crista infrasigomática, o IZC. E ele foi, sim, um grande passo. Ninguém nega. Mas, com o tempo, a prática foi mostrando que ele tinha algumas limitações, sabe? E que talvez precisasse de uma evolução. E é aqui que a gente vê o pulo do gato. O IZC, por ficar do lado de fora, na vestibular, não é nada estético. Com o tempo, ele podia inclinar, e aí, adeus ancoragem. Mas o pior mesmo era o risco de falhar, e falhar de novo, o que minava a confiança no tratamento. Já a MPV, bom, ela é invisível, fica no céu da boca. A ancoragem é absoluta, não mexe. E por ser tão estável, é instalada uma única vez. O jogo muda completamente. O professor Elliott até contou um caso bem forte sobre isso. Uma paciente que, depois da segunda falha de um IZ, simplesmente travou, perdeu a confiança. E essa desconfiança é terrível, porque ela acaba empurrando a gente para soluções que a ortodontia moderna tenta evitar a todo custo, como ter que extrair dentes. Então, foi para fugir desse cenário de incerteza que nasceu a MPV. Ela não é só mais um parafuso, mais uma opção. É uma solução pensada de uma forma biomecanicamente muito mais inteligente, que eleva o nível do que a gente chama de ancoragem esquelética. Basicamente, a MPV é isso, um ponto de fixação que não se move. É um pilar de estabilidade fincado no palato, que permite ao ortodontista planejar e executar os movimentos dos dentes com um controle e uma precisão que antes eram muito difíceis de conseguir. E essa ideia genial não surgiu do dia para a noite, não. Ela nasceu lá na Coreia do Sul, mais de 10 anos atrás, com um dispositivo chamado MCPA. E foi sendo melhorada, lapidada, até que, graças a uma parceria, foi desenvolvida uma versão aqui no Brasil, o que finalmente tornou essa tecnologia de ponta muito mais acessível para os ortodontistas daqui. Certo, agora vamos para o coração da coisa. O que faz o design da MPV ser tão inteligente? A resposta está no jeito elegante como ela resolve um dilema, um paradoxo clássico da biomecânica. E o paradoxo é o seguinte: o lugar no palato que tem o osso mais forte, mais denso, perfeito para a gente parafusar algo e ter certeza que não vai sair do lugar, esse lugar não é o ideal para a gente aplicar a força que vai movimentar os dentes. Se a força saísse direto de lá, ela geraria um monte de efeitos colaterais que a gente não quer. A solução começa com a base. A MPV é instalada na chamada Zona T. Pensa nela como o ponto de ouro do palato. É uma área super segura, sem estruturas importantes por perto e com o osso mais denso que tem. É o lugar perfeito para garantir uma ancoragem que não falha. Essa zona é a ideal por alguns motivos bem claros. O osso é parrudo, não tem nervo nem artéria importante passando ali, a gengiva é mais fininha, o que ajuda na higiene, e o resultado de tudo isso é uma estabilidade absoluta. É a fundação perfeita. Mas, e a força? Como resolver a outra parte do problema? Ah, aqui está a genialidade. A placa em si fica lá na zona T, bem estável, mas dela saem braços que se projetam para baixo, trazendo o ponto de aplicar a força para onde a gente quer. E com 3 ganchos, o controle é total. O gancho de cima ajuda a intruir, tipo um high pull. O do meio faz o dente andar de corpo retinho. E o de baixo favorece a inclinação. Ou seja, é o controle tridimensional na mão do ortodontista, porque se separa a estabilidade da aplicação de força. É brilhante. Fantástico na teoria, né?
Mas e no dia a dia do consultório? Como isso se reflete nos resultados? A resposta é uma palavra: eficiência. Olha só para esse número: 4 meses. Em um caso bem complexo, com caninos que não nasceram, esse foi o tempo que levou para criar todo o espaço que eles precisavam. Apenas 4 meses. Esse tipo de velocidade e previsibilidade simplesmente muda o jeito de trabalhar. A cronologia desse caso clínico diz tudo. Com um ano, a classe 2 não só foi corrigida, como foi super corrigida para a classe 3. Essa é uma manobra que garante mais estabilidade no futuro. E a partir daí, a fase final com o aparelho fixo se torna muito mais rápida e simples. Então, resumindo, o que se ganha? Rapidez, previsibilidade, independência total da colaboração do paciente e uma estética perfeita, porque ninguém vê o aparelho. São vantagens que mudam a experiência do tratamento, tanto para o profissional quanto para o paciente. Mas, atenção! Todo esse sucesso depende de uma coisinha crucial: higiene. A inflamação é a única coisa que pode atrapalhar. E o protocolo para o paciente é muito simples. Pegar um cotonete, colocar um pouquinho de gel de clorexidina e limpar bem a base dos parafusos, 2 vezes por dia. É só isso. É a única condição para que o tratamento seja um sucesso absoluto. Quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que a MVP não é só mais um item na caixa de ferramentas do ortodontista. Ela é de verdade um marco, um divisor de águas na maneira de planejar e de tratar os casos mais desafiadores. A grande mensagem é essa. A MPV dá o poder de transformar um caso que antes parecia um pesadelo super complexo em um processo com começo, meio e fim bem definidos, um cronograma muito mais curto e, o mais importante, com um resultado que se pode prever e confiar. Se a gente fosse colocar os benefícios numa balança, a previsibilidade com certeza seria o maior deles, responsável pela maior fatia. Logo depois vem a eficiência, a rapidez. A estética é um bônus maravilhoso, e tudo isso junto resulta em mais conforto e confiança para o paciente. E, nas palavras do próprio professorito, a MPV é uma oportunidade de subir o nível do nosso atendimento. É uma ferramenta que permite tratar melhor, de um jeito mais bonito e mais eficiente, justo aqueles casos de classe 2, que são a maioria esmagadora da nossa rotina clínica. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. O princípio fundamental por trás da MPV é separar o ponto de ancoragem do ponto de aplicação de força. Se a gente aplicar essa mesma lógica, que outros grandes desafios da ortodontia poderiam finalmente ser resolvidos com esse nível de previsibilidade que a gente nunca teve antes? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o próximo grande capítulo da nossa especialidade.